Cintia, aceita um chimarrão? Eu aceito o chimarrão. Tu sabe que numa roda de chimarrão, a gente pode conversar sobre qualquer coisa, né? Sério? Aqui no Pode Mais Elas, a gente também pode conversar sobre qualquer coisa. E qual é o tema de hoje? O tema hoje, eu e a Nete agora, a gente vai fazer par ou ímpar pra ver qual é o tema. Cada uma tá com um tema? Isso, vamos Sim. lá, Nete. Tu é par ou ímpar? Para, uai. Uai! Ímpar. 1, 2, 3 e já. Isso não é para o ímpar. O para o ímpar. Ou para o ímpar na minha época era assim e assim. Não, isso Não, é zero. zero. E Deu três. 30. Pra O mim seu é 30. tema eu posso ganhou. Não, ver. deu 30, deu par, 30, mas é deu 3. É 3 e é Aí, ímpar. Cláudia. Cíntia, Olha, pessoal. Seu tema. tudo é relativo. Vocês já viram? Viu, tudo é relativo. Tudo é Já dá pra relativo. fazer um outro tema. Qual é o tema que Como ganhou? é o par ou ímpar na sua família? Tá valendo zero. O tema que está aqui na minha frente... Eu nem falei que pra mim isso ali pareceu Ela não vai pedra, falar. papel e tesoura. Quando ela colocou a mão assim pra mim, foi isso. Ah, mas eu tinha meio papel, enrolei a Eu fiquei pedra, deu no pensando, mesmo. as duas estão jogando um jogo diferente. Pode ser. Uma tá jogando... Não é só o assunto delas que é Elas diferente. estão em jogos, Uma tá não. jogando pedra, papel, A Cláudia tesoura. fez assim, eu corto. A minha conclusão foi a mesma que a tua. Nós estamos afinadas hoje. Cláudia, vai lá. Decidam o tema, então. Não, você já tem 2 temas. Agora. As mulheres estão desistindo dos homens? Verdade. Não, é uma pergunta. Ah, Esse é o tema. Deixei É no uma ar agora. provocação. É uma provocação. Então Uma tá. provocação que eu gostaria de ter feito lá em janeiro. Em janeiro, provavelmente, se alguém olhar os nossos podcasts da época... O que tu teria respondido pra essa pergunta, Cláudia? Sim, o que querem com homem? Bando de deitado, só incomodam, Mas narcisistas. considerando que estamos em 14 de outubro de 2025, o que tu responde hoje? Ai, mas é que tem umas exceções. Tudo pode eu não mudar, né? entendo, Nova né, versão, é a versão É. 4.0. essa Cláudia. é a Cláudia Daniela Bruni, jornalista, bancária, apaixonada agora. Apresente Eu. seu colega. A Nete, psicóloga, prof, teóloga e apaixonada ainda? Ah, sim, bastante. Há quantos anos apaixonada? Nossa, apaixonada. Ah, uns 30, mas... Eu tenho mais. muito pela frente, yes! Que Vocês não lembram é que teve um só programa que de vocês falaram que- casamento, é de namoro, É, de tudo, tudo, claro. né? Vocês lembram que teve um episódio que vocês falaram pra mim, não, que começa nos 40. E eu, espero que sim, tenho esperança. Isso aí. Olha aí, Pra ó. mim, fiz 40, tudo melhorou. Mudou a vida. Tudo melhorou. E eu apresento a Cíntia, multiprofissional, multitalentosa, especialista em pessoas, Olha só. gerente de relacionamentos, não é mesmo? Mais ou menos Relacionamentos, vou incluir os amorosos. Empresariais. Apaixonada também? Apaixonada também. Apaixonada por diversas coisas. Mas aqui a gente tá falando Nós de vamos homem, falar- tá? Nós vamos Nesse, falar, hoje a gente é. tá falando Hoje de homem, então tá Nós Nós vamos ver se a gente consegue falar desse tema, porque a gente aqui estamos falando em paixão, estamos apaixonados há muito tempo pelos homens e vamos falar de que as mulheres estão cansadas dos relacionamentos heterossexuais. Nós vamos ver se a gente vai conseguir falar disso. Eu me lembro, já ia gente, não faz apresentar tanto tempo a assim. Luciana. Eu já Vai ia, lá, apresenta não, a eu já Luciana. ia contestar a afirmação dela que estamos aqui apaixonadas. Para mim, o conceito de paixão é diferente. Mas enfim, Então, prossigamos. vai lá. Deixa eu Apresenta. para outro programa. Deixa eu apresentar a Luciana, nossa parceira aqui de Pode Mais, de Mais Elas, né? Professora, jornalista. Falou de multitarefas, eu vou dizer que ela é multifacetada, né? Porque é escritora, pensadora, porque esses dias eu vi ela fazendo 3 textos em sequência, e eu disse, bota reflexão nesse negócio, muito Ela diferente. simplesmente botou o chat de PT de escanteio, assim. Enquanto ele fica lá pensando, ela já tinha feito Já, esse texto. então, assim, pensadora, porque precisa ser, né, essa empresária, empreendedora. Bah, vou ter que apresentar a ficha. Cláudia de novo. Foi muito pequena a apresentação. Não, mas é que nem todo mundo tem um currículo vasto. Biografia. Não, mas ela é formada em TI? Como que é isso agora? Mais uma tecnologia da formação? informação, Mas isso aí olha, é. Estou colecionando uns mãe. papel em casa. Uma filha, assim, que faz que o pai e já a mãe tá. babá, Uhum. porque eu sei, eu escuto eles falando. E vi umas declarações do amor da vida. Muito bem. Que ele amor. trouxe, amor, que ele trouxe, inclusive, aí, né,
para todo mundo dizendo como é bom te ter a meu lado, mais ou menos nessa linha, né? Que eu li em postagens recentemente. Então, assim, e acredito que o amor está no ar na vida dessa mulher. Ela tá em alta. Ah, ela já mudou para amor, tirou a paixão, É, viu? viu? Ela, eu não precisava nem dar dica, né? Ela já sabia. Eu tenho que contestar um pouquinho. É que eu acredito que essa coisa da paixão é que é um dos fatores que provoca as maiores decepções amorosas. Porque as pessoas creem que são sinônimos e aí a paixão vai passando, vai diminuindo e elas não conseguem se manterem apaixonadas. E aí gera uma parece que o angústia, amor que frustração. acabou. Mas não Sim, é claro, o tema de né? hoje. Não, não. Enfim, deixa, Ainda deixa, não, deixa. ainda não. Mas pode ser envolvido, né? Porque, Pode. por que as mulheres estão desistindo dos homens? Não seria pela falta do comprometimento com o amor? Pode ser, mas, Já é um bom questionamento. mas né? aqui uma das ideias nessa pauta, que foi inclusive sugestão inicial da Anete, é a questão de as mulheres assumirem o papel de gestoras emocionais dos homens. Agora ficou mais tenso. Da vida dos homens, né? Sabe aquela coisa Uhum. de ser quem vai escutar, quem vai aconselhar, quem vai apoiar nos sonhos, enfim. E eu acho que isso é um papel bem importante em qualquer relação. Mas agora a gente está falando dessa heterossexual e de relacionamento de casal. Eu acho fundamental, né? Eu acho que quando você apoia a pessoa que está do seu lado, quando você se importa, mas não há um retorno desse apoio. Uma reciprocidade, É. tu queres dizer? Eu nem quero dizer reciprocidade, porque daí a gente pode pensar que vai ser igual, porque não vai ser igual, né? Mas de também haver um retorno, quando eu falo em retorno, é também receber algo no sentido de apoio emocional, de deita aqui no meu colo e chora que tá te incomodando no trabalho, ou na vida, ou nessa sua nova fase aí, que é a menopausa, seja o que for, né? E essa falta dá um desequilíbrio, não é, Anete? Porque se somente um lado fazendo esse movimento emocional de acolhimento e o outro lado... A gente está, o que eu percebo, realmente, né, aqui a gente está falando de uma pesquisa que diz e que fala sobre isso, Eu né? ia justamente questionar por quê, para a gente poder contextualizar Isso. de onde De onde surge surge essa... Por causa de pesquisas que mostram que as mulheres, por exemplo, que nas redes de relacionamento, por exemplo, a grande maioria das pessoas que estão em redes de relacionamento, mais de 60% são homens. Apenas 38% são mulheres. Então, vai se fazendo medidas, digamos, do que é que está acontecendo, né? E aí, uma análise de diferentes, né, setores, inclusive do campo da psicologia também, sobre as queixas das mulheres e o cansaço das mulheres nos relacionamentos. E uma das coisas, as mulheres que saem de relacionamentos não entrarem em outros, não quererem mais. Por quê? Porque a queixa é... Que cansa. Elas se dizem cansadas de assumir tantos papéis no gerenciamento da vida emocional. Então, lembrar de datas, organizar viagens, comprar presente, marcar compromisso, cuidar das crianças, chegar em casa. E aí, vamos lá, vou dar um exemplo de algo que eu escutei ontem. Eu tenho que dizer, tem que lavar roupa. Aí eu tenho que dizer, precisa estender a roupa está lavada. Aí eu preciso dizer, precisa recolher a roupa. Aí eu preciso dizer, precisa dobrar a roupa. Aí eu preciso dizer, ou a roupa fica empilhada ali Na terceira pilha. para você guardar, mas passa uma semana não guardou. Aí eu preciso dizer, aí uma Gente, outra, isso funciona escuta. assim com a minha filha. É isso que eu quero dizer. Isso, esse é o nível. Dinâmica de Aí a outra quase uma mãe, isso. né? Eu tô agora assim, ó, só se eu fizer um apanhado do que eu escutei numa semana, as pesquisas se confirmam. Opa. Porque aí a outra mulher diz assim: sexta-feira, eu cheguei em casa de noite, não sei que horas, tinha louça para lavar. Eu deixei a louça da sexta para o sábado de manhã, só que sábado de manhã eu saí cedo, eu tive que trabalhar sábado o dia inteiro, eu cheguei e sábado à noite tive um compromisso profissional. Domingo de manhã, a louça estava na pia para lavar. E eu tenho 2 homens em casa.
né? Isso é uma outra mulher, a outra, né, faz essa queixa, ou a outra vai se queixar de que, o meu filho queria comer uma fruta, e aí o meu marido estava deitado no sofá, e eu estava fazendo a lavanderia, e aí ele disse para o meu filho, corta tu mesmo, a fruta tu já é bem grande, porque já tem 9 anos, né? Sendo que eu sempre corto a fruta para ele, a mulher dizendo, né? Aí, quando é para ele cortar a fruta, ele vai dizer, tu já é grande, não é? Sendo que ele nunca ensinou esse menino a cortar a fruta. Então, são esses relatos. Quando você diz que ela corta para ele, quer dizer que ela corta para o marido também? Não, ela corta para a criança. Bem provável. Eu fiquei na dúvida. Ela corta para o menino, ela corta. Mas quando a criança pede fruta e eu não estou à disposição para cortar essa fruta, porque essa criança, ela come fruta, ela gosta de fruta, eu corto a fruta, mas aí quando eu não estou disponível, aquele homem não levanta do sofá para cortar a fruta. Ou a outra que diz assim, o almoço que eu fiz, a panela de feijão, que eu não consegui guardar na hora do almoço, quando eu cheguei em casa de noite, a panela de feijão estava na mesa, sendo que o meu marido ficou em casa de tarde. Eu tô começando a entender por que o amor continua no ar lá em casa. Também. Então, assim, quando eu digo assim, as pesquisas, segundo a minha escuta, e quando eu faço relato aqui como psicóloga, das queixas que eu escuto das mulheres, as queixas são muito das coisas domésticas. Bom, a gente ainda não falou do campo afetivo, a gente não falou do campo sexual, a gente não falou... Eu falei um pouquinho aqui das coisas domésticas, das coisas com as crianças. Então, assim, eu realmente escuto muitas queixas do cansaço das mulheres com o gerenciamento da vida. E aí, claro, a pesquisa ainda vai dizer que os homens também precisam de um apoio emocional porque eles não têm com quem desabafar, porque eles não têm mais amigos. Pois é, eu ia justo te pedir, Anete, se tu tens exemplos das queixas dos homens. Sim. Em relação a essas situações, assim, do lar, são muito diferentes? Ela tá selecionando o que falar, né? Porque não dá pra falar tudo. Tô brincando. Não, assim, hoje ainda, no consultório, conversei com um homem, aí as queixas vão mudar, claro que as queixas vão mudar. Hoje ainda no consultório, né, eu conversei com um homem, e a questão era, os homens se queixam da falta de carinho, de afeto. De iniciativa delas. De iniciativa delas, mas não só de iniciativa no campo sexual. Eles se queixam da iniciativa de carinho mesmo, né? É claro que aí eu fiz para ele toda uma resenha, vamos dizer assim, né? Nós mulheres aprendemos muito de que nós recebemos afeto. Quando a gente era menina, a gente aprendeu a receber afeto e a dar afeto, porque éramos próximas das mães ou de amigas depois e não tivemos um corte nessa coisa do vínculo de dar e receber afeto, como os meninos, que muitas vezes quando eles começam a ficar grandinhos, eles param de ganhar tanto colo, eles já não podem mais chorar, tem que parar com um mimimi, como se diz, e as meninas continuam ganhando afeto. No entanto, no campo afetivo e sexual, culturalmente, aprendemos que os homens tomam a iniciativa. E se a mulher toma muita iniciativa, ela pode ser mal interpretada, inclusive pelos próprios homens, sejam eles jovens ou não. Então, quando uma mulher, uma menina, uma moça entra numa relação afetiva, mesmo muito jovem, ela fica mais... reservada. Reservada, Passiva na relação. Exato, essa é a palavra, inclusive, que eu usei, passiva. E os homens precisam ser ativos, sendo que eles não aprenderam muito, agregaram, acrescentaram muito mais no desenvolvimento afetivo, de dar e receber afeto. Mas eles ficam com a responsabilidade de dar afeto. E a mulher espera que eles sejam românticos, que eles, né, deem carinho e que ela receba. Então, o que acontece? A mulher vai se queixar de que ele não é carinhoso. Por quê?
Ela espera Entendeu? dele. Só que ele não aprendeu mais tanto receber e dar. Receber sim, não dar. Então, fica uma coisa muito mal resolvida, porque as mulheres querem carinho e não sabem muito bem ali como dar carinho para esse homem. E ele espera dela, porque ele também, né, agora quer receber carinho e não sabe dar e fica uma coisa meio mal resolvida. Então, os homens se queixam da falta de afeto. Mas né? veja Essa é uma das que coisas vem bem da falta de sexo, que elas não querem transar. Mas o que as mulheres, então, vão dizer, né? Ah, mas... depois de passar o dia inteiro arrumando coisa, lavando coisa e recolhendo tralha. Estou cansada. A minha libido já Ele era. não me ajuda. Minha eu libido não- ficou no meio né? das roupas que eu empilhei lá em casa. Mas isso entra bem nessa questão aqui do que iniciou a conversa, né? De que tem que ser o apoio emocional. Além de todos os afazeres, todos os cuidados com idosos, crianças, casa, ainda tem que ser a quem dá o apoio emocional, o afeto para esse homem, né? E a Luciana falou alguma questão assim, talvez um pouco do que é que acontece com os homens, que realmente eles já têm essa dificuldade de conversar sobre as coisas entre eles, né? E que o círculo, isso a pesquisa fala, né? Que o círculo social dos homens está diminuindo. Então, eles menos ainda têm oportunidades e desenvolvem essa questão de falar sobre seus sentimentos, seus problemas com amigos. E aí entra a questão cultural, porque Sim. muitas vezes nesses círculos masculinos, eles não têm espaço para demonstrarem fragilidade. Tem um Eles documentário contam que o lado fala, forte, né? o documentário que fala, acho que é O Silêncio dos Homens, acho que a gente vê até em A sala gente de aula, assistiu. né? Que traz muito dessa questão de não demonstrar afetividade, né? Por parecer fraco, ser vulnerável, mas o quanto também é dolorido isso. E daí, tirando proporção de culpa ou de quem tem que fazer mais ou menos, eu fico olhando para onde vai as relações, daí falando do ser humano, né? Como talvez o ser final disso, independente de gênero, né? O quanto a gente precisa falar de humanidade nas relações, porque daí dar e receber carinho independe de gênero, todo mundo me parece merecedor de carinho, de afeto, de cuidado. Mas eu fico pensando, e daí eu me remeto lá para os períodos de guerra, quando os meninos, né, 12, 13 anos, tiveram muitas vezes que empunhar no passado aí uma arma em períodos de guerra, onde a mulher que ficava, ficava com esse papel de ser quem afeto. equilibrava, quem dava o direcionamento. Então, eu acho que esse atravessamento cultural que a gente vem passando, acho que nos traz para esse lugar aqui. Então, a gente já falou em alguns episódios o quanto a gente tem que, de novo, aprender a ser humano, porque daí a gente vai melhorar, me parece que a gente vai ter mais chance de melhorar essas relações, né? Eu diria que a gente precisa ressignificar relacionamentos. Porque eu penso que tem uma relação muito forte, essas frustrações, com a falta de clareza nas expectativas e nos acordos. Porque se começa pela paixão, a cultura é vigente, é regente, e não se conversa sobre o que se espera daquela relação, quais os papéis de cada um, o que vai nortear o dia a dia, se foca apenas no desejo inicial, aquilo une e aquilo não é capaz de resistir a todas as outras questões que surgem depois. Então, se separássemos alguns conceitos aí de relacionamento, amor, paixão, atração sexual, se a gente conseguir pensar com mais clareza em cada um desses pontos e alinhar o que faz parte da relação e quais as regras ou expectativas dessa relação, talvez a gente tenha mais êxito, mais chance de êxito. Acho que a receita não existe, né? Vamos lá, assim como estereótipos do que é bonito e do que é interessante, do que é sexy, vai mudando ao longo do tempo de acordo com algumas coisas que vão sendo estimuladas e propagadas como sendo bonitas, belas, interessantes e sexys, não é?
Da mesma forma, o que se propaga em termos de relacionamento amoroso é muito isso de, se apaixonaram, então se amam e aquilo é que vai... E viveram felizes para sempre. Então, sim, a história termina ali, né? Ela nunca passa do casamento, porque dali em diante mas isso é para outro episódio. Agora... são livros e filmes e novelas e tudo estimula essa mesma ideia, né? A gente não tem de um final feliz. E muito sem problemas. Muito dessa coisa de se deixar levar por esse sentimento que muitas vezes é instinto, é hormônio, é química. Pura química, não é combinação de ideias, ainda mais quando a gente fala em pessoas muito jovens, né? Então, assim, já é tudo mais aflorado, hormonalmente já é mais intenso. E aí, assim, não conhece nada da vida, nem sabe de si ainda o que quer pro futuro. Como que vai fazer acordos do que quer com outra pessoa? E aí eu percebo um distanciamento entre expectativas de homens e mulheres, talvez, de alguma forma, porque, e por isso aquele dia eu me peguei pensando que talvez as pessoas comecem a estabelecer parcerias para o dia a dia. Por exemplo, Cíntia, nós duas vamos morar juntas, somos amigas, dividimos os papéis na nossa casa, a gente, né, tem um ambiente legal lá, eu vou ter o meu namorado, tu vai ter o teu namorado ou namorada, e a nossa vida amorosa é uma coisa, o nosso relacionamento do dia a dia é outra, porque me parece que está cada dia mais incompatível juntar homens e mulheres dentro de um mesmo espaço. Agora a Luciana, que queria tanto contradizer, já está dizendo isso aí. Já está confirmando a pesquisa. Querido, eu tenho que fazer a defesa. Não tem nada. Não, eu acredito que pode dar muito certo, mas eu faço observatório social e eu vejo que um certo percentual foge à regra. Isso. Uma coisa é o que nós vivemos dentro da nossa casa. Uma coisa é aquilo que as pesquisas mostram como uma tendência. Então, a gente não pode se pautar por aquilo que eu, você, ou porque nós vivemos. Né? Até porque eu já afirmei várias vezes aqui, em outros espaços, que se eu, sei lá, separasse, eu ficasse viúva, provavelmente, isso bate por mim, provavelmente eu não optaria por ter um outro relacionamento no mesmo formato do atual. Pois é. Em que eu me considero muito feliz hoje. Mas eu provavelmente não teria energia para procurar, para tentar construir essa afinidade do zero. Eu escuto isso e parece que eu estou ouvindo um eco do meu eu do passado. Veja bem, né? Mas eu acho que é isso que muitas mulheres se queixam, né? Fiquei pensando, a gente joga pro universo, o universo vem, como é que é? Tipo assim, tu me provocou, né? Toma pra ti, então. Pega teu príncipe aqui. Mas agora, a gente falando dessa coisa da energia, né, que a Luciana trouxe, de talvez entrar numa relação. Eu acho que esse também é um ponto importante, porque uma coisa é uma relação que tu já conhece, que tu já construiu, que tu... talvez aceitou, suportou, negociou algumas coisas contigo, porque primeiro, para mim, acho que toda relação começa na nossa negociação interna, né? E numa relação nova, né? Talvez isso seja algo que é muito, principalmente no contexto atual, seja muito mais complexo. Mas é por isso que muitas pessoas ficam em relacionamentos narcisistas ou outro tipo de relacionamento tóxico. Pode ser também. Porque o cérebro, ele se contenta com o que ele está acostumado. De conforto, acostumado. A mudança, e mesmo que seja uma dor com a qual você está acostumado. Mas mas daí assim, numa perspectiva, então vamos pensar mais positiva, certo, né? E daí, assim, claro, eu acabo sempre fazendo muito mais relação, talvez, com ambientes organizacionais, onde a gente também, quando fala de carreira com as pessoas trazem a questão da relação também. E acho que a gente teve também, em aula, Luciana, um ponto que a professora falou, que ela disse, mulheres em situações maduras, com carreiras resolvidas, já estavam optando por terminar com seus relacionamentos. Não acompanhavam. Porque não acompanhavam a evolução cognitiva, inteligência. O parceiro. E daí entra, talvez, este ponto que a pesquisa traz,
que é do quanto eu tenho que ser suporte. Então, eu já sou suporte num ambiente organizacional, na minha carreira, na carreira de outros, porque muitas vezes Para os essas filhos. mulheres já estão em lugares de liderança, para os filhos, né? Estão olhando para ainda estão olhando para o seu desenvolvimento, porque, né, a maturidade também possibilita talvez isso com mais clareza, mas ainda tem, né, vem junto esse parceiro que talvez não fez essa caminhada. Então, se eu não tiver mais um parceiro, talvez eu fique no lugar onde o meu desenvolvimento, e daí talvez vai entrar nessas relações que não são mais um modelo de relação de casal, independente de gênero mesmo, mas de um casal ali convivendo junto diariamente, dividindo papéis, responsabilidades, até porque a responsabilidade talvez não seja da mesma igualdade, né? Eu diria que bem assim nesse caminho também. A gente, talvez de uma outra maneira, a gente poderia dizer, não é que as mulheres estão desistindo dos homens, né, ou dos relacionamentos heterossexuais, mas elas estão desistindo de um certo modelo e de um certo padrão de relacionamento que onerou muito as mulheres durante um longo período da história. E quando esse modelo agora vai fracassando, a questão ou a pergunta que eu colocaria, ou que, enfim, eu acho que na minha leitura seria a análise que se poderia fazer disso, que há um modelo de relacionamento que onerou as mulheres por muito tempo na história e que as mulheres estão desistindo desse modelo. À medida que elas vão se independizando, não é, tendo uma autonomia financeira, etc., não só financeira, um domínio da sua vida profissional, e aí elas vão saindo desse padrão e desse modelo. Por quê? Bom, as mulheres saíram para o mundo público, elas foram para o mundo dos homens. A gente conhece essa leitura, é antiga, né? Agora, a pergunta é se os homens voltaram para dentro de casa na mesma medida. Não. As mulheres saíram, conquistaram aquilo que antes era o mundo dos homens, só que os homens não entraram no mundo das mulheres na mesma medida. Por quê? E a gente vai fazer toda aquela leitura que é a leitura econômica, digamos, né? Do que é o trabalho gratuito das mulheres. Que isso, né, é muito cansativo, oneroso, e elas não querem mais também sustentar emocionalmente, economicamente, porque vamos lembrar que metade dos lares brasileiros já são sustentados por mulheres, a outra metade é dividida entre o casal, e a outra parte, apenas um quarto, é sustentado por homens. Então, na verdade, hoje... Aquela história do homem que sustenta o a lar casa, já... ele não existe mais. Então, as mulheres estão o homem é o sustentando. provedor. Não. Isso. Provedor da discórdia, então? Da bagunça, da toalha molhada em cima da cama, o que mais um pouco? Eles vão pedir direito de falta- resposta, Podem Cláudia. responder se eles souberem. Pode Então, mais eles. Mas assim, Só um pouquinho. eu acho que pouco a pouco, claro que quando a gente ouve os homens, né, a leitura, a pergunta da Luciana, e quando a gente fala de conversa, né, como as mulheres se tornaram especialistas no mundo doméstico, eu também vejo que nós nos tornamos muito exigentes e impertinentes. Eu vejo muitas mulheres também assim. Claro, pela especialidade, pelo conhecimento que nós desenvolvemos no domínio do mundo doméstico, a gente gostaria muitas vezes que eles fizessem assim como a gente faz. Que eles tomassem iniciativa também. Tomassem as iniciativas, digamos assim como assim. eles esperam a iniciativa da mulher. Que eles tomassem iniciativa no mundo doméstico, mas que a gente se tornou, que também muitas vezes as mulheres gostariam que eles fizessem do jeitinho que elas fazem. E aí chega ao extremo e desanima eles. Aí fica uma coisa de muita cobrança, de muita exigência, uma coisa que Mas os vocês homens... estão vendo que a gente está falando praticamente de como se educa uma criança, né? Sim, eu botei aqui, processo de educação. Isso. E as mulheres, as mulheres estão cansadas. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante colocar, porque talvez no processo terapêutico, quando os homens vêm para a terapia, eu acho muito interessante escutar a queixa deles. Porque quando eles começam a fazer a queixa deles, os homens, e vamos dizer assim, quando um homem chega para a terapia... Ele já é diferenciado. Que interessante que é porque ele começa a falar, se comunicar, pensar, porque eu pergunto,
Mas, não, porque, vamos lá, uma queixa. Ela se queixa muito, ela reclama muito. E eu pergunto, para você está tudo bem? Aí, primeiro momento, parece que ele fica um pouco assim... Não entendi a pergunta. Não sei. Não sei, eu acho que sim. Mas aí quando esse homem começa a pensar, ele diz, não, na verdade não. O que não está tudo bem? Né? Então, um processo muito interessante é de ajudar os homens a falar o que não está bom para você. E é bonito escutar lá pelas tantas que esse cara vem para uma sessão, ele diz, essa semana eu falei tal coisa que não tá bem para mim. E é muito interessante, então, como é essa mulher que escuta o que não está bem para o homem, como ela reage. O que acontece nessa relação? Geralmente, então, muitas vezes, pela primeira vez, uma conversa madura. Porque a mulher, então, tem que refletir também sobre ela mesma e escutar esse homem falando de si, dos seus sentimentos, das suas emoções, o que não lhe agrada. Então, esse relacionamento começa a ficar interessante. Mas como é importante que isso seja, né, assim, de que o homem fale. Que é diferente mulher dessa fala. gestão que ela tem que fazer, que é pesquisar. Como ela faz sozinha, porque a crítica é, não, peraí, elas não são as terapeutas ou as psicólogas Sim. dos homens. Isso Então não é elas que elas teriam também. que não dar conta dessa queixa no sentido de escuta somente. Ele que faça a terapia dele, vai tratar e vai buscar se desenvolver, porque essa é uma queixa não só das mulheres, os homens também se mostram cansados de que as companheiras não se desenvolveram do jeito que eles gostariam, às vezes aquela maternidade hiper dedicada, as mulheres abrem mão da carreira. Lá pelas tantas, esse homem vem e diz, a minha parceira ficou para trás, mas ela cuidou da casa, gerenciou a vida do marido, a vida emocional, a vida financeira, às vezes, os filhos, a casa, e depois há um descompasso nesse casamento, às vezes, onde eles olham para essa mulher e veem que ela não se desenvolveu. Mas Aí ele nós entra naquele ponto que a Luciana disse, que é do alinhamento de Isso. expectativa. Eu fiz uma entrevista, acho que faz questão de umas 3 semanas, para uma posição gerencial, e a pessoa, o candidato, ele tinha passado por um processo de separação. E eu perguntei para ele, né, como é que tinha sido o processo. Porque é um gerenciamento de crise. E isso ele vai viver dentro do ambiente organizacional. E daí ele disse assim, eu acho que gerenciei bem, mas ela gerenciou muito mal. Eu disse, por que tu achou que ela gerenciou mal, né? Até para ver a perspectiva dele. Ele disse assim, porque ela ficou completamente perdida. E porque ela parou de estudar, ela ficou só cuidando da casa. E eu disse assim, tá, mas e qual é que foi o combinado de vocês? Não, é que quando a gente foi morar junto, o combinado era eu me formar, eu avançar na carreira para depois ela fazer isso. Eu disse, tá, e o que aconteceu no meio do caminho que o plano não deu certo, né? E daí ele disse assim, na época a gente fez opção, e daí ele usou o verbo, né, a gente fez opção dela ficar cuidando da casa. Eu digo, não, então houve uma mudança de planos, né? Como é que tu lida quando os planos mudam? Porque daí eu queria entender como é que, né, no dia a dia na empresa, como é que tu lida quando os planos mudam, né? Tu realinha com o time, faz um novo alinhamento, renova as expectativas? Ele sim. Eu digo, mas é difícil fazer isso na vida? Ele disse, é bem mais difícil, né? Então, ou seja, para mim é o alinhamento das expectativas. E aí eu quero comentar outra coisa com vocês, que eu tenho um casal de amigos que a situação é semelhante, que para ele assumir as funções dele de liderança, teve que mudar muito de cidade, e aí tem 2 filhos pequenos, então a opção deles, e isso eu ouvi dele, né, que a mulher que também tem uma formação, era muito difícil de fazer a clientela dela ficando mudando de cidade. E também para as crianças do colégio, então assim, ela ficou administrando a vida dos filhos e a vida da casa, e ele o trabalho. E ele tem muito claro isso, e ele fala com muito orgulho do quanto ela faz os filhos felizes, e ele não precisa se preocupar com nada de casa, e todas as decisões que ele toma em relação a constituir mais ou menos patrimônio, ela ajuda a decidir, ela
sabe, eles organizam tudo porque ele diz, isso é um acordo, nossa, é um projeto juntos, então é juntos que a gente vai fazer. Ela tem que me dar esse apoio para eu poder fazer e eu tenho que mantê-la segura da nossa relação, porque eu é que saí pra... Eu acho assim, ó, claro que pode acontecer alguma coisa que mude isso, mas entende? Mas eles têm isso acordado. Isso não foi uma coisa que aconteceu. Foi Foi acontecendo e aí depois só olhou assim, ai, mas tu também não te dedicou. Não, ele sabe do que ela abriu mão. Do que ela abriu mão. E ele fala sobre isso. Então, assim, já é uma coisa mais madura, né? E eu acho que daí entra essa questão quando a gente fala do relacionamento. Um relacionamento é um acordo, né? É um Nem contrato, sempre, é um nem negócio. Nem sempre. E esse alinhamento... não, mas não adianta deveria fazer só no deveria início. deveria ser, né? Um relacionamento. Tem que seja ser constantemente Porque a realidade vai mudar, tudo vai mudar. Feedbacks. Surge um filho inesperado, surgem doenças, surgem outras coisas. E o desemprego, por vezes. O próprio desejo, a vontade da mulher, talvez, de mudar essa situação. Tá, agora pra mim, ok, agora eu também quero desbravar minha profissão, quero fazer outras coisas. Como que nós vamos ajustar, né? Então, assim, se tu teve esse tempo aí, a gente fez patrimônio, agora sossega um pouco aí, que agora é minha vez, algo assim. Mas tem que ser falado e não achar que eternamente vai ser aquela coisa de, sempre foi assim, né? Não dá. E ainda tem uma perspectiva que também vira um modelo, e quando a gente estava falando aí de processos de educação, que os filhos também vão olhando para isso. A gente reproduz, né, um pensamento de que sim, e não tem certo nem errado, não é sobre isso, né? Mas que um fica em casa e dá conta de tudo, mas necessariamente parece que não é tão importante, porque a gente atribui Ela só fica em casa, importância. Né? Esses dias, de novo, numa entrevista, foi muito engraçado que eu disse, perguntei, e a tua esposa que faz? Ela só fica em casa. Eu digo, nossa, ela faz muita coisa então, né? Daí ele disse assim, sim, eu digo, porque é um baita de um trabalho, cuida dos teus filhos. Ah, sim. Então a gente também tem, né? Tem que ficar lembrando a pessoa, e não relembrando. Botando no devido patamar o serviço, e aí entra o que papel, já não é remunerado. Que não é só da mãe, que é dos pais, de também ressignificar isso com as crianças, né? Não precisa nem ressignificar, é ensinar, porque se elas não têm um modelo anterior que precisa ser modificado, mas lembrei agora de um exemplo, eu estava na segunda-feira, não tinha aula, né? Então eu tinha combinado com a minha filha que nós íamos fazer uma parte da limpeza da casa juntas para eu poder explicar algumas coisas para ela, porque assim como você citou o exemplo do marido que vai tentar fazer alguma coisa e daqui a pouco a mulher chega criticando, dizendo que não tá bom, eu busquei não fazer esse papel. Ela estava fazendo no modelo dela e eu senti a necessidade de melhorar um pouco a qualidade desse processo. Então eu me propus a fazermos juntas para tentar alinhar isso. Só que no meio disso aconteceu algo não previsto. Um menino de 6 anos também quis ajudar. E aí eu pensei o que eu preciso fazer. Peguei um paninho para ele, dei uma tarefa para ele e ele foi fazer uma das tarefas. Por quê? Porque os meninos também precisam aprender a cuidar da sua casa. Não tem que depois procurar uma mulher para fazer esse serviço, né? Então, talvez não tenha nem opção de pagar, porque não se sabe se teremos pessoas disponíveis para vender esse tipo de serviço. Exatamente. Você sabe que, é claro que aqui para mim sempre há uma profusão de imagens na minha cabeça, de situações, né? E claro, cada exemplo, ele remete à realidade de muitas outras pessoas, né? Mas eu acho que, bom, nas últimas 2 semanas, pelo menos em 2 situações, eu atendi mulheres que me relataram que os filhos meninos pequenos delas, que têm em torno de 9, 10 anos, estão confrontando elas. Confrontando elas, e elas não sabendo como lidar com esse menino. Por quê? Qual é o papel que inspira esses meninos? Qual é o papel de homem no qual eles estão se inspirando? Qual é o exemplo que eles têm para eles confrontarem a mãe, que é uma mulher adulta? E qual é o roteiro, digamos assim, né? O padrão, o modelo que essa mulher tem, a ponto dela se queixar de que ela não sabe como fazer para lidar com essa criança, que está ali virando mas é muito interessante, porque a criança nessa idade já vem com vem ensaiar um certo autoritarismo diante daquela mulher que é a mãe. Né?
como essa mulher precisa resgatar sua autoridade, o seu poder para se colocar ali, para ser respeitada. E como, enfim, são mulheres aí interessantes, trabalhadoras, que fazem todo o gerenciamento, digamos, né? Da casa, da vida, do parceiro, né? E, no entanto, ali aparece com meninos tão pequenos. Em breve serão adolescentes, jovens e homens convencionais e comuns que beberam da fonte da versão bem tradicional e convencional de masculinidade. Uau! Os nossos conservadores. Pois é, mas ali são pequenos conservadores. E eu acho que uma coisa interessante que apareceu nessa pesquisa, que fala da solidão masculina, porque quando se diz como mudar essa carga que as mulheres estão, da qual as mulheres estão se queixando, ou por que elas estão abandonando ou desistindo dos relacionamentos heterossexuais. Porque elas se sentem cansadas e sobrecarregadas, e como eu falei antes, eu considero que, na verdade, o que está em crise é esse padrão, as mulheres não querem mais esse padrão, né? E aí, quando vai se analisar um pouco, vai se dizer que os homens estão cada vez mais sozinhos, e se fala da solidão masculina, que é justamente o tema do silêncio dos homens, esse documentário muito interessante, né? Eu já assisti também. Onde os homens vão falando que eles não aprenderam a conversar, né? E essa é uma coisa, essa coisa de sentar e conversar e trocar sobre a experiência, né, da vida íntima, dos conflitos. As meninas fazem muito isso entre elas, mas os meninos muito cedo aprendem a jogar bola, correr atrás da bola. E fingir outras, que tá tudo bem, que eles são muito felizes e eles não são vão apenas o máximo. E quando vão conversar com outros rapazes, muito cedo já é sobre pequenas tentativas de aventuras sexuais e como se prevaleceram para cima de alguma menina, que também são queixas que eu escuto recorrentemente, né? Aliás, há pouco tempo escutei pelo menos 2 jovens dizendo: fiquei com um e depois fiquei com outro, eu não quero mais. Aliás, registre-se, porque gurias de 14 anos, meninas de 15, 16 anos dizendo: já não quero mais, porque fiquei com um, fiquei com outro, e eles já fizeram o maior falatório entre eles, acrescentando coisas que não houveram. Então, para nossa pesquisa e o nosso tema aqui, é muito interessante essa decisão está sendo mais precoce. Não, é muito interessante considerar que essas meninas, nessa idade, estão desistindo de certos relacionamentos. Mas olha só que elas nem ponto chegaram na parte da carga emocional e de casa. Eu fico, agora a Nete trazendo esse ponto, eu fico pensando que tem daí aqui eu fazendo na minha concepção, um processo bem libertador nisso. Porque, vamos pensar, há 30 anos atrás, quando uma menina ficava com ficava com um rapaz, daí passava um tempo, daí ninguém ia ficar com outro, mesmo que fosse um relacionamento talvez mais duradouro, né? Mas o tempo era o ficar, né? Hoje fica talvez até com muitos, né, num mesmo evento. Ela não tinha esse poder de decisão, eu não quero mais saber. Ela ficava num lugar onde, tá passando pela mão de muitos. Né? Então, é um estereótipo muito mais de fácil. Hoje não, ela está se colocando num lugar, eu não quero mais, porque se ele faz isso, eu não quero isso. Então, não é positivo, mas também é um pouco mais libertador. Ela está mostrando que ela tem escolha. Então, eu penso, porque eu lembro, né, na minha adolescência, né, falando aí de quase 40 anos atrás, que era mais ou menos isso. Eu com 14 anos, a gente era assim, olha, cuida isso, né? Então, se as meninas agora, com 14 anos, estão fazendo isso, elas estão mais seguras do que querem. Quando eu instigo, Cíntia, pergunto, mas porque ela já não quis mais, mas o que houve? Por que eu vou instigando? Muito infantil. Eu ia te dizer. Elas falam assim, muito infantil. E elas têm 15, 16 anos, 14, e consideram, então, muito infantis. Quando a gente diz que as mulheres estão mais exigentes, esse grau de exigência, ele também já acompanha. Por maturidade. Porque eu tenho escutado muitos relatos de meninas diferenciando a maturidade masculina na mesma faixa etária. Isso aí. Então, e a gente usava no passado isso, não, as meninas elas amadurecem antes, então talvez até esse papel da pesquisa que ela suporta um pouco mais, ela vem para... Por que elas amadurecem antes?
Será que não é justamente o comportamento dos pais de diferenciar, Não. de preparar diferente? E é só um sim. guri, deixa eu jogar bola. É. Não, tu já tem que começar as tarefas, tem que aprender não sei o quê, tem que ajudar a limpar aqui, tem que... O A regramento, responsabilidade que já é responsabilidade, colocada, pode ser. Agora se controla muito Eu não mais sei as se meninas, neurologicamente, né? eu não Tu sei se vai, neurologicamente existe uma diferença no desenvolvimento, isso eu não Um sei. dia alguém me falou que alguma coisa existe na questão cognitiva, mas não deve ser o mais Mas principal. vejam só, me parece que, olhando do ponto de vista cultural, social e também psicológico, né? Vocês duas são mães de meninas, né? Imagino que até hoje o controle das meninas ele é muito mais consistente. A orientação, a educação, por quê? Por causa ainda do perigo que tem para as meninas. Então, com isso, será que a gente não educa muito mais as meninas? Se controla muito mais, porque é preciso orientar muito mais, porque o machismo está aí, a Sim. violência está aí, então a gente precisa preparar muitas meninas. Então, no fim das contas, elas estejam mais preparadas e mais maduras. Claro que isso tem um porém, elas poderiam ser mais livres, mais leves, e elas precisam ser Podiam ser mais crianças, não ia ter problema. Pois né? então, precisam amadurecer antes da hora e tudo mais, né? Com isso, tem um lado disso de que elas não usufruem, não aproveitam talvez com tanta liberdade, alegria e leveza. Aí entra, eu acho que um pouco da fisiologia também, né? No momento que a menina menstrua, já Que daí entra já toda uma Um vivência medo, que um perigo, tudo isso, que também é uma sobrecarga, né? Então, para finalizar, vocês concordam que as mulheres estão desistindo dos homens? Eu gosto bastante da perspectiva que a Net trouxe, que talvez não seja desistindo dos homens, mas do modelo que está posto, né, nesses relacionamentos, né? Mas também, acho que deixo assim, talvez a Lu que é das provocações, mas deixo a provocação. Que tipo de educação nós estamos produzindo, né, independente de pais e mães, para que a gente possa mudar isso? Porque não sei se eu não sei afirmar se é positivo ou negativo mulheres desistir dos homens e homens desistirem de mulheres, até não é porque não, eu acho que o modelo tem que ser bom para quem vive. Mas, de novo, né? Será que a gente desiste dos relacionamentos? Eu acho que nesse ponto aí, né, Cíntia, quando a gente tem a desistência, seja de que for, de relacionamentos que possam produzir felicidade, isso é preocupante, porque somos seres sociais, né? Então, realmente, que seja, então, não uma desistência completa de relacionamentos, mas uma desistência desse modelo que se busque melhorar, amadurecer e definir limites e acordos que permitam que se tenham outras formas. Então, Novos modelos. Acho que é um período de transição, né? Uma quarentena, assim que nem eu tive uma boa período quarentena. de transição. E aí, claro, eu acho que a dica que fica é que a gente precisa muito cedo mudar o rumo da educação dos meninos, em especial, no sentido de ajudá-los a falar de si, a conversar, a expor. Eles precisam aprender a lidar com a sua fragilidade, a vulnerabilidade. E hoje, um dos perigos que se aponta quando se fala da solidão masculina, que os homens estão cada vez mais sozinhos e isolados, que os homens precisam fazer conexões sociais e precisam conseguir falar de si com outros homens. Isso é um ensaio, uma prática, um exercício importante para os homens, para eles não sobrecarregarem as mulheres também com essa questão emocional. Muito bem. Espaço para reflexão. Pode mais. Pode mais. Pode mais. Podemos mais.